O controlador de jogo do Remo chegou. Cantillo é o novo reforço do Leão e a gente vai te mostrar em detalhes como ele vai elevar o patamar desse time do Remo. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo. Cantillo chegou, é o novo reforço do Remo e vai ajudar em muito a busca pelo acesso na Série B. Eu tô aqui com o Matheus Santana, estudou as características do Cantillo para trazer para a galera do Remo que acompanha muito o nosso trabalho, já fizemos várias análises. E aí, o que esperar do Cantillo? Eu acho que é um jogador que tem bastante expectativa, né? Olha, a expectativa é muito alta, cara. Assim, desde que a gente começou a conhecer mais o futebol dele, quando ele veio pro Corinthians, né, em 2020, ali, 2021, a gente já começou a entender que, de fato, ele é um cara controlador de jogo. É um cara para dominar esse meio-campo e levar esse time do Remo a um patamar ainda maior, né? Porque o Remo não tem esse jogador, tá? A gente tem o Luan, a gente tem o Caio Vinícius e por aí vai, Pedro Castro, as opções, né, ali de volantes. Inclusive, o feedback que a gente teve da torcida do Remo, inclusive, é que Luan, o próprio Pedro Castro não vem agradando. Tem até o Pavani, que joga mais ali como meia volante, né? Então, essa contratação, talvez um esquema ali com o Caio Vinícius de primeiro volante, Cantillo e o Jaderson voltando, fique muito interessante, ainda mais com os pontas muito agudos que o Remo tem, né? Aí, pensando nesse cenário, já é um outro patamar de fato, Will, porque o Cantillo é um cara que ele joga ali com uma dupla de volante, geralmente, jogava assim no Huracan, jogava assim também no Júnior Barranquilla, mas ele é um cara que, quando o time tem a bola, ele sempre se aproxima para jogar, para controlar o time, cara, para fazer a bola ir para um lado, se aproximar, a bola vai do outro. Ele tem uma bola longa muito boa, ele é um cara que consegue também se mover no campo, não é um cara da intensidade, mas ele se move, ele continua andando e dá opções na frente também. Então é um jogador que controla esse jogo, controla esse time. Pode destacar, ele não é tão marcador, né? Parte ofensiva dele até melhor do que a defensiva. É um jogador que, como você falou, muito melhor. Jogo, e tem muita dinâmica de passe, enfim, é um jogador que pisa bastante também no campo ofensivo, mas não é tão marcador. Isso não dá para esperar tanto. Outra coisa que eu queria, antes da gente entrar na análise, é comentar sobre a janela que o Remo vem fazendo. Fez na última janela, na última abertura de janelas, contratou alguns jogadores pontuais, né? Marrone, Matheus Davó, e agora novamente nessa nova janela se movimentando. Então é um time que deu uma oscilada até na Série B e está se movimentando para não ficar para baixo, para não desgarrar do G4, e mostra que... mostra que veio para subir, né? Vem para subir de fato, já tá na porta do G4 ali, tá na mesma pontuação da equipe do Avaí, né? 23 pontos. E um reforço desse aqui, cara, você tem que colocar o Remo como seríssimo candidato agora ao acesso. Já era antes pelo bom trabalho que o Daniel Paulista vinha fazendo, mas a saída também foi um pouco conturbada, né? A chegada agora do Antônio Oliveira, a gente não sabe muito, de fato, qual a cara ele vai dar para esse time, mas um reforço desse aqui, cara, assim, muda patamar e até muito mais do que Marrone, muito mais do que Davó, qualquer jogador que já chegou ao Remo, tá? A única preocupação é a questão física, né? Teve algumas lesões, né? Jogador que atuou pouco esse ano, a gente puxou até a ficha, atuou em 4 partidas no Huracan esse ano e teve algumas lesões. No Corinthians mesmo já lidou com algumas lesões, então essa questão física é uma preocupação, mas de fato, até esqueci, é NASP? Não lembro o nome. NASP, acho que é NASP, o centro de inteligência ali do Remo, né? Do Remo, que diz que a gente até não tem... O pessoal sempre fala aqui nos comentários. Então, de novo, se vocês puderem, coloca aqui nos comentários, né? Porque o Remo lida com muitas questões físicas de jogadores, o próprio Pedro Rocha, né? Pedro Rocha, Marrone, isso. E costuma recuperar. Olha o trabalho que está sendo feito com o Pedro Rocha, né? Então, talvez o Cantillo tenha esse feedback dessa turma aí que diz que é muito boa. Eu confesso que eu não conheço tão bem esse trabalho, mas diz que... E só você vê pelo Pedro Rocha. Recuperar um jogador que vinha sofrendo de lesões e está fazendo um ano fantástico. Antes de começar a análise, queria pedir para você, torcedor azulino que está nos assistindo, curte, compartilha, divulga nosso trabalho. Eu sei que vocês já são bem frequentes por aqui, então se puder dar aquela moral, joga no grupo do WhatsApp, que isso ajuda em muito o nosso conteúdo a ser divulgado cada vez mais, e assim a gente consegue trazer cada vez mais conteúdos do Remo e de vários outros times. Grava bem o nosso nome, OWTV. Agora vamos para a análise do Cantillo? Vamos para a análise do Cantillo, porque, cara, ele é um jogador muito influente, muito interessante. E aqui a gente já pode dar um close na imagem para a gente mostrar mais ou menos o posicionamento, tá? Dessa equipe do Huracan e como ele costuma se portar, tá? 4 defensores, mas ele vindo buscar essa bola, tá? A gente percebe exatamente isso, tá? Os 2 volantes posicionados, o Cantillo é sempre o cara que vai buscar essa bola. Por quê? Porque ele gosta dessa bola no pé, ele gosta de enxergar o jogo com a cabeça erguida, ele gosta de sair se aproximando, achar uma janela de passe, como ele vai achar aqui nesse momento. Ele vê que o ponta dele tá com uma certa distância aqui do marcador, que existe uma janela de passe ali, e ele vai e ele sempre tenta o passe difícil, o passe arriscado, que é o passe que de fato gera alguma coisa. Nessa o companheiro até não dominou,
mas ele é o cara que sempre vai arriscar uma situação, Will. Passe quebra-linhas, né? Passe quebra-linhas. Pega a defesa adversária, você quebra essa linha da defesa adversária. Então, nesse primeiro frame, foi pra gente mostrar, tá? Nesse primeiro lance, foi pra gente mostrar como ele costuma se posicionar. O Huracan jogava num 4+2, e aí o primeiro volante, no caso ele ali, uma dupla de volantes, né? Ele vinha fazer essa saída, o outro volante saía um pouco mais para jogar. Nessa situação aqui a gente quer mostrar como é o tipo de interceptação dele, tá? Porque ele não é um jogador de combate, de interceptação. Para isso o Remo vai ter outros jogadores capacitados. O Cantillo é um cara que costuma interceptar a linha do passe e aí também dá seus carrinhos, tenta de uma forma até meio atabalhoada ali em alguns momentos, que não é muito a dele, mas daí tenta fazer o combate. Mas você vê que ele consegue combater, ele consegue impedir ali os adversários de progressão. É um jogador que tem leitura de jogo, naturalmente vai fazer algumas interceptações. A gente quis chamar a atenção que não é o forte dele, essa questão de ser um marcador, ser aquele volante pitbull. Exatamente. Mas, de fato, vai ajudar, porque o volante minimamente tem a noção de marcar. Até para deixar o lance correndo aqui, para o torcedor do Remo entender o tipo de desarme que ele faz, o tipo de bote que ele dá, né? Ele tem uma leitura, ele costuma se aproximar e aí ele dá um carrinho ou ele tenta, de fato, interceptar um passe. Agora a gente já começa a ver, de novo, né? Mais uma situação, esse jogo foi até contra o Corinthians, tá? Nessa temporada, que ele faz essa aproximação e consegue roubar uma boa bola ali. Posicionamento, mais uma vez, dele com a defesa, tá? Os dois volantes, ele é esse cara aqui que tá com um feixe de luz maior ali. E você vê que o posicionamento dele é muito bom para evitar esse tipo de bola alçada também, né? Então, assim, ele não é um cara do cabeceio também, tá, Will? Ele não é um jogador de estatura, de cabeceio e do combate, mas ele faz isso também. Logicamente, um volante tem que saber fazer. Né? É uma característica que todo volante tem que ter um pouquinho, né? Um pouco, Exatamente. A gente vê aqui mais uma vez, tá? Ele vem dar esse combate junto com o companheiro dele. E aí, quando ele tem um pouquinho de espaço, cara, e a gente vai começar a entrar nessa característica agora, ele sempre ergue a cabeça e consegue um passe para quebrar linhas, tá? Ele sempre tenta esse passe difícil. De novo, tá? Ele posicionado mais perto ali ao centro. Você vê que ele rouba a bola e já se posiciona para fazer mais um tipo de jogada. Aqui, de novo, tá? A linha de 4 defensores da equipe do Huracan, é ele quem desce para jogar, o outro volante geralmente sai um pouco. Então, o torcedor do Remo pode esperar isso, tá? Quando o Reinaldo tiver com a bola, quando o Klaus tiver com a bola, os laterais forem de fato espetar um pouquinho, quem vai vir fazer esse arco, essa saída, né, para ligar as flechas que são os laterais, os pontas, vai ser o Cantillo. Ainda mais com o Remo que utiliza muito a lateral do campo, né? Seja os laterais ou os pontas. E aí ele se torna cada vez mais fundamental, né? Porque ele tem tipo de bola longa, aproximação, como a gente viu. Ele abriu uma bola na esquerda, já se aproximou, veio, recebeu, tocou de novo, já foi pro cantinho aqui, vai receber essa bola mais uma vez e vai dar um passe em progressão na continuação dessa jogada, tá? A gente vê que ele tem de fato essa influência e consegue, como eu falei, toda vez que a bola chega nele, ele vai, levanta a cabeça. Vou até voltar um pouquinho nesse momento, porque na hora que o companheiro dele indica que vai dar o passe nele, ele já está de cabeça erguida, já tá mapeando o espaço. E aí a gente entra na bola longa, tá? Que é uma característica muito boa dele. Nessa tá fácil, tá? Porque tem uma janela de passe, mas ele é um cara que costuma, mesmo quando não tem, ele costuma ter uma boa bola longa e costuma achar esse passe com muita facilidade. E daí a gente até citou em off aqui, né? Essa bola longa pro Janderson na direita, pro Pedro Rocha na esquerda, que é muito da característica do jogo do Remo, forçar muito nos pontas, jogar bastante transição, pode dar bastante certo. E também ele vai trazer outra característica, que o Remo tem muito forte esse jogo em transição, tentando buscar os pontos e numa saída rápida. Como ele é esse controlador de jogo que você citou, muitas vezes também vai querer ficar mais com a bola, reter mais a bola, trazer uma outra característica para o Remo também, para fugir de partidas que você precisa, que você não vai conseguir necessariamente só jogar em transição e que você vai precisar ter mais o controle do jogo e obrigar seu adversário. Por exemplo, na partida contra o Paysandu. O Paysandu se defendeu muito bem para tirar os espaços da equipe do Remo. E aí o Remo não conseguiu sair disso, porque não conseguia ter um passe muito qualificado no seu meio-campo para encontrar, de repente, os espaços. O Cantillo é o cara que vai desbloquear isso, tá? Ele vai trazer essa característica diferente. E até no jogo de transição vai funcionar muito bem com esse tipo de bola longa que você vai ver aí. De novo, tá? Os 4 defensores posicionados e ele é o cara que enxerga a movimentação e vai conseguir colocar um passe com muita facilidade. Até uma bola um pouco forçada, mas o companheiro dele ganha a jogada. E de novo, né? Vai para disputa, vai para a situação ali onde o atacante é muito mais favorável, né? Aquela bola em corrida, em progressão nas costas da defesa. Aqui mais um lance, tá? Mais uma bola muito boa colocada por ele. Bola pro Pedro Rocha ali, né? Bola pro Pedro Rocha. Cara, o Pedro Rocha vai ter muitas oportunidades. O próprio Janderson, né, do outro lado ali, também vai ter muitas situações, porque esse tipo de passe aí
é a assinatura do Cantillo, tá? Ele faz com muita qualidade. E aqui eu quero mostrar o quê? Ele também é um jogador que tem uma boa leitura, como a gente falou, né? De questão de posicionamento, até porque o forte dele não é a marcação, mas pela leitura boa que ele tem, ele consegue interceptar passes, está próximo ali para roubar uma bola. E também na saída de bola ele sempre acha um espaço vazio, cara. Você vê que o atacante adversário até dá o gato ali para tentar adivinhar essa bola que vai no defensor. E aí ele já tem espaço, se posiciona no meio e consegue achar uma boa bola do outro lado ali. Mais uma situação que ele gera para a equipe. Voltar até, Matheus, para eu chamar a atenção aqui. Com certeza. A gente percebe que... Pode soltar um pouquinho. A gente percebe que o atacante vai dificultar esse passe e ele se coloca na situação de receber esse passe entre as costas do zagueiro. Tudo bem, é um passe até, de certa forma, arriscado pro lateral, mas ele se coloca em condições de receber esse passe livre para daí continuar dando... para daí dar continuidade na jogada. Exatamente. A gente vê que ele... Nessa questão de mapear o espaço de fato, ele se coloca em boa condição para usar o que ele tem de melhor, que é o seu passe e a sua bola longa, né? E assim, mais uma situação, mais um passe, são jogadas até que parecem... Parecidas, né? Parecem a mesma, né? Mas de fato não são, tá? São várias jogadas. Aqui uma jogada de aproximação, cara, e isso ele entrega também. Ele vai, enxerga um passe em progressão e se coloca de novo em condição para vir fazer uma tabela com o seu companheiro. E aí quando ele recebe essa bola um pouquinho mais à frente, ele geralmente coloca um passe em profundidade. Essa bola não entrou, mas a gente vai começar a ver agora alguns passes que ele vai conseguir colocar com muito mais perigo, porque daí eles colocam um pouquinho mais na frente do campo também, tá? Ele vai, combate, rouba essa bola e já coloca uma baita numa bola pro companheiro dele, tá? Né? Inclusive saiu gol nessa jogada. A gente vê que várias situações, viu, são parecidas também nesse aspecto, tá? Quando ele sobe um pouco no campo, ele geralmente acha um passe que desbloqueia. Cara, é um cardápio, assim, né? É muito bom. O DVD do Cantillo, assim, é espetacular. E, de fato, ele é um jogador que tem capacidade, tá? Imagino ele se encaixando muito bem nesse time do Remo e fazendo esse tipo de jogada. Porque o Remo enfrenta muitas equipes, principalmente dentro de casa, que se defendem muito mais, negam os espaços, e aí o Remo precisa desse passe diferenciado. E aí não tá encontrando tanto. Dificuldade. Agora, principalmente na ausência do Jaderson, isso né? Que eu ia falar agora até o Jaderson. Fala pra galera antes de tudo. Aí ia falar no encerramento do vídeo. Vocês pediram, a gente vai fazer uma análise do Jaderson, tá? O Jaderson tá voltando, né? Voltou de contusão. E nitidamente faz muita diferença, né? O retorno dele muda bastante a característica do time do Remo. Então a gente vai fazer uma análise do Jaderson também. Agora vamos voltar pro Cantillo. Essa tá no forninho, né? Aqui vamos para mais um lance do Cantillo, onde ele recebe uma bola e de primeira já coloca... Você vê que ele tá tão mapeando o espaço ali, né? Tá tão na parabólica ali, vamos dizer assim, né? Olhando ali os espaços, que de primeira, cara, ele já coloca uma bola assim muito boa pro companheiro dele, que tá aproveitando o espaço nas costas do lateral. E aí já cria de novo mais uma situação. Então você vê como ele consegue criar chances... É isso que eu ia comentar. De volante... No meio-campo, muito recuado, em várias situações, porque ele tem uma qualidade de passe, uma visão muito boa. Passes verticais, sempre em progressão, sempre gerando situações. Mais uma situação, né? Essa aqui é até fácil, né? O lateral vem, recebe toca a bola e ele já coloca em progressão para o cara chegar correndo e fazer o cruzamento para trás, né? Ele vai ter esse tipo de situação no Remo, né? Tanto o Sávio pelo lado esquerdo, o Alan Rodrigues, do lado direito o Marcelinho, o Pedro, quem quer que seja, mas principalmente o Marcelinho, né? São jogadores que ultrapassam bastante, né? Então, o Cantillo é um cara que, agora nesse lance, né, tem a leitura, como eu te falei, recuperou a bola, né, só interceptando o passe e já colocou uma boa situação para o seu companheiro. Aqui, mais uma vez, em que está um lance até bem fechado pelo lateral, mas a bola vai bem nas costas, né? E aqui o ponta ajuda, né? Porque continua jogado muito bem, né? O curioso é quantos lances parecidos que ele consegue encontrar nas costas aquele passe em progressão, encontrando as costas, muito pelo lado de campo. Então, assim, se a gente puder destacar o vídeo dele, Will, controlador de jogo, um cara que quando pisa mais à frente também consegue ter uma influência muito grande para achar um espaço, achar uma bola, aquela bola que os meias mais qualificados que costumam dar esse tipo de passe, né? Só que ele não é meia. Ele não é meia, exatamente. E aí, para finalizar o vídeo, só mostrar um pouco da finalização dele, tá? Ele não é um exímio finalizador, mas ele também não é aquele cara que vai dar uma finalização horrorosa, né? Ele tem sua qualidade, bate bem na bola, tá? Mas a finalização não é o aspecto que destaca o jogo dele. Então eu coloquei 2, 3 finalizações aqui dele para mostrar um pouco dessa valência, tá? Que um volante também, ele vai ter oportunidade de finalizar e o torcedor do Remo, é claro, vai conhecer o tipo de finalização que ele tem. É porque na posição dele, muitas vezes, abre esse espaço para finalização, né? Então, exatamente. Às vezes é necessário você tentar. Assim como foi neste lance aqui, tá, Will? Que ele recebe a bola, ele dá um gato no marcador e até dribla, né, o marcador aqui num gesto, né? Puxa a bola de novo. E aí ele ajeita o corpo dele meio mal. A bola tá próxima demais ao pé dele, né? E aí, de fato, ele não consegue colocar tanta força para um chute de média distância, né? Quase longa distância aí, né? Então, assim, é um jogador que não tem na finalização a sua principal característica, também não tem na questão da marcação, mas é um cara que tem qualidade para chutar no gol, que tem uma boa leitura de jogo, em alguns momentos ele consegue combater com qualidade, mas principalmente, cara, o que destaca o jogo dele é controle de jogo. Ele vai
trazer. Controle e passe. Mas Um cara muito inteligente. Mesmo nos aspectos mais negativos que você falou, não é tão finalizador, não é um pitbull na marcação, ele consegue te entregar. Ele finaliza quando for preciso e ele tem uma leitura de jogo para ajudar na marcação. E daí, como você falou, né? Ele controla o jogo muito bem e consegue achar passes. O passe quebra-linha, aquele passe diferente ali. Eu acho que agrega bastante. Para finalizar, eu queria tua aprovação aí na contratação do Cantillo. Eu fiquei muito feliz com essa contratação, porque a gente está fazendo uma cobertura muito grande do Remo e a gente enxergava esse tipo de fragilidade na equipe, né? E não fechava. E não fechava, cara. E a gente já estava querendo trazer esse conteúdo aqui pro torcedor, né? Agora que fechou, a gente fica muito feliz, cara, que um jogador desse tamanho, tá? E ele tá vindo do Huracan, vice-campeão argentino. Tá? Tudo bem, tem os seus problemas de lesão, mas como você falou, o Remo é um clube que já demonstrou capacidade para recuperar esse tipo de atleta. Olha a temporada que tá fazendo o Pedro Rocha, né? Um cara que também convivia com muitas lesões e agora vai ter no Cantillo, né? Um cara que, se conseguir fisicamente estar bem, você pode esperar que esse time do Remo vai brigar até o final para Foi a melhor pelo das contratações, né? Até achei que o Remo se movimentou muito bem, mas o Cantillo é... O Marrone é um cara que eu gosto bastante também, tá? Acima do Davó, na minha opinião. O Davó é um cara mais pro elenco, mas o Cantillo é um cara que tem tudo para mudar de patamar esse time, tá? E para uma posição que precisaria mais do que até atacante. Porque Exatamente. o Marrone você traz, mas você tem alguns bons atacantes. Agora o meio de campo ali, essa peça tem um temperinho diferente, hein? Então tem que falar pro torcedor do Remo comentar aqui o que vocês acharam dessa contratação. Imagino que o sorriso deve estar bem largo, né? Porque tem que tá feliz, né? Com esse tipo de contratação que a expectativa é muito alta, né? Fechou. Feito? Feito. E você, torcedor do Remo, o que achou da contratação do Cantillo? O que achou da nossa análise? Comenta aqui. Também, se você tem algum outro jogador do Remo que você queira que a gente faça análise, comenta aqui que a gente vai trazer o melhor dos conteúdos para você. O Jaderson já tá no forninho, então grava bem o nome no nosso canal, OWTV. É isso, até o próximo vídeo.